Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. O versículo que nós estaremos lendo será o versículo 16. Depois nós vamos no Evangelho de João, estaremos lendo o capítulo 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo de número 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Agora vamos em João, por favor, capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo número 25. Evangelho de João, capítulo 4, 25. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Podem tomar assento, irmãos, por favor? Nós fizemos a leitura de dois textos, Mateus capítulo 1 e João capítulo 4, e nessa noite a palavra que Deus ele coloca no meu ser, no meu espírito, na minha alma, traz como tema Jesus, o Cristo de Deus. É sobre isso que nós estaremos ministrando. Jesus, o Cristo de Deus. As predições a respeito da vinda do Messias, elas constituíam a esperança de Israel. E abundantes vezes Deus, ele fala no Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias, aquele que é o ungido de Deus. E a primeira referência que nós encontramos a respeito da vinda do Messias, nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15. A primeira referência da vinda do Messias, a palavra de Deus diz em Gênesis 3,15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeira referência a respeito da vinda do Messias, depois da queda do homem. Em Gênesis capítulo de número 3, em Gênesis 3,15, Deus afirma que haverá uma batalha feroz, uma batalha terrível entre a semente de Satanás, a sua descendência, porque o texto diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre o teu descendente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma batalha travada entre a semente, a descendência de Satanás, os filhos do diabo, em João capítulo 8, do 33 ao 44, e a descendência da mulher, os filhos de Deus, e posteriormente o Senhor Jesus,
o Filho unigênito do Pai. Um descendente de Eva, ele seria ferido por Satanás. Mas a Bíblia nos diz que ele esmagaria a cabeça da serpente e venceria definitivamente o inimigo. Ele seria ferido no calcanhar, mas não seria uma ferida mortal. Enquanto a serpente, ela seria ferida na sua cabeça. Essa promessa da vinda do Messias, ela se cumpre em Jesus Cristo. Jesus, ele é o Messias. Jesus é quem Deus promete em Gênesis 3:15. O Messias, ele seria crucificado, porém ele ressuscitaria dentre os mortos ao terceiro dia para destruir, para ferir completamente Satanás, o pecado, a morte e salvar toda a humanidade pelo poder do seu sacrifício. Aleluia. Ferir, na nossa tradução em português, de acordo com o comentário bíblico Bacon, não é um termo forte o bastante para traduzir o termo hebraico ferir, que pode significar moer, esmagar, destruir. Em Gênesis 3:15, Deus disse, depois da queda do homem, que ele enviaria o Messias, e Satanás feriria o calcanhar do Messias na cruz, da crucificação, mas ele venceria, ele ressuscitaria para derrotar definitivamente Satanás, o pecado, e salvar toda a humanidade. Aleluia! E essa batalha, ela está clara em toda a Bíblia. A semente, a descendência de Satanás e a semente da mulher, os filhos de Deus. Nós vemos em 1 João 3, do 10 ao 12, que Caim, ele mata Abel. Nós vemos a guerra de Israel contra as nações à sua volta. Nós vemos Jesus e João Batista combatendo os fariseus. Nós vemos os verdadeiros cristãos, eles combatendo os falsos cristãos. Nós temos a parábola do trigo e do joio, aonde estão todos reunidos juntos, e a separação só será feita no dia da ceifa, quando o Senhor enviar os seus anjos para fazer a separação. Então nós vemos essa batalha, que ela é travada, que Deus diz em Gênesis 3:15, a descendência da mulher e a descendência da serpente, do diabo. O objetivo de Satanás em todo o Antigo Testamento era impedir que Jesus ele viesse ao mundo, que o Cristo viesse ao mundo, porque a promessa é que através da vida do Cristo, do Messias, Satanás ele seria derrotado, a morte seria vencida e toda a humanidade seria salva. Ele sabia que quando Cristo viesse, ele esmagaria a sua cabeça. Por isso ele faz tudo quanto pode para tentar impedir que o Cristo viesse. Mas Deus é soberano. Deus está assentado num alto e sublime trono, e todas as coisas elas acontecem por um decreto de Deus. Aleluia! E na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, Deus envia o Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar não somente a nação de Israel, mas para resgatar toda a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Antes de Davi, são numerosas as profecias e as simbologias que representavam a esperança de Israel, o povo escolhido de Deus. Deus chama Abraão, que se chamava Abrão, depois passa a se chamar Abraão, e o Senhor transmite a Israel promessas a respeito da vida do Messias. E os textos iniciais que vemos a respeito da vida do Messias tratam a
a respeito da sua humanidade. Fala que ele seria humano. Em Gênesis 3,15, ele seria a semente da mulher. Em Gênesis 22,17, ele é o descendente de Abraão. Ele vem da descendência de Abraão. Em Gálatas 3,16, Paulo diz que a descendência de Abraão é o Senhor Jesus. Quando Jacó, ele invoca as bênçãos sobre seus filhos, então nós temos um vislumbre do perfil do Messias, em Gênesis 49, do versículo 8 ao versículo 12. Do versículo 8 ao versículo 12 do capítulo 49, quando Jacó, ele impetra a bênção sobre seus filhos, o Messias, ele seria o libertador, ele descenderia de uma mulher. Isso foi dito em Gênesis 3,15. Gênesis 49, versículo 9, ele descenderia de uma mulher. O versículo 10 diz que ele teria uma linhagem real. O Messias, ele seria rei. E o versículo 10 diz que o Messias, ele seria da tribo de Judá. Nós sabíamos que ele seria descendente da mulher. Agora, com essa bênção de Jacó sobre seus filhos, sobre a tribo de Judá, nós sabemos que o Messias, ele será rei. Nós sabemos que o Messias, ele virá da tribo de Judá. Em Miqueias capítulo 5 e versículo de número 2, o Messias, ele será nascido em Belém da Judéia. Em Jeremias 23,5, o Messias, ele será o renovo de Davi. Ele é da descendência do rei Davi. As primeiras referências ao Messias, elas falam da sua humanidade. Ele é um ser humano, pois os israelitas o identificavam como sendo um deles, um filho de Abraão, um ser humano. Essa era a esperança messiânica que Deus vai falando nas profecias iniciais, que seria um semelhante a eles. Ele seria humano, aquele que traria a libertação, aquele que seria o rei que libertaria Israel. Essa era a esperança que eles nutriam no seu coração. E em Lucas 2, do 6 ao 7, a Bíblia nos diz a respeito do nascimento do Cristo, o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Lucas 2, 6 e 7, ele nasceu de uma mulher, ele foi gerado por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. O nascimento de Jesus, ele foi um parto normal, como de qualquer ser humano, porque as profecias iniciais diziam que o Messias, ele seria humano. Ele vem da descendência de Abraão, ele tem um nascimento normal. Lucas 2,52 diz que ele crescia em estatura e em sabedoria diante de Deus, diante dos homens, porque ele foi uma criança normal, como qualquer outra criança, que frequentava a sinagoga, que aprendia, que estudava, porque ele era um igual a nós. Em Mateus capítulo 8 e versículo 24, diz que o Messias, ele sentiu sono. O Messias, ele sentiu fome. O Messias, ele sentiu cansaço, porque ele era um ser humano, um homem como nós. Em João capítulo 8, 24 diz assim: eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco estava coberto pelas ondas. Ele porém estava dormindo, porque ele estava cansado. Ele era um ser humano, e as profecias diziam que ele seria humano, ele seria da descendência de Davi, ele seria um filho de Abraão. Ele teve um nascimento do parto normal, e devido às suas muitas atividades, então ele deita para descansar, porque ele estava cansado. Em João 19, 28 diz: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprissem as escrituras, então ele disse: tenho sede, porque ele era humano. E como ser humano ele sentiu sede. Em João capítulo 4, verso 6, enquanto ele conversa com a mulher samaritana, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isso quase a hora sexta, porque Jesus, ele era humano, ele
ele se cansou, e ele sentou para descansar. Ele sentiu sede, porque ele era um ser humano. Ele sofreu, ele chorou, ele sentiu angústia, ele sentiu tristeza. Hebreus 13:12 diz assim: e por isso também Jesus, para santificar o seu povo, pelo seu próprio sangue, ele padeceu fora da porta, como um ser humano, ele sofreu. Lucas 19:41. E quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus, ele chora sobre a cidade, porque eles rejeitam o tempo da sua visitação. E Jesus, ele chorou. Em João capítulo 11, Jesus, ele chora, porque ele era um ser humano, o Messias, o descendente da mulher, o descendente de Davi, o descendente de Abraão. Ele é um ser humano, e como ser humano, ele chora. Como ser humano, ele se cansou. Como ser humano, ele precisou dormir. Em Mateus 26:37 diz assim: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Então disse-lhes: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vejam, o Messias, o Redentor, que libertaria o mundo do seu pecado, ele sentiu tristeza, ele sentiu angústia, e ele compartilha da angústia com os seus amigos, e ele pede para que os seus amigos mais íntimos ficassem com ele naquele momento, porque a sua alma estava cheia de tristeza até a morte, porque ele sabia dos flagelos que seguiriam aquele momento. Lucas diz que ele ora tão intensamente, tamanha era a agonia do Cristo, o Messias, o ungido de Deus, que o suor dele transforma-se em gotas de sangue, e ele está cheio de tristeza, ele está cheio de angústia, e ele compartilha da sua tristeza com os seus amigos. E quando ele se retira para orar, ele fala para os seus amigos: tem uma hora podestes vós vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. O Messias, o Salvador, ele se entristeceu, ele sentiu angústia, e ele compartilha com os seus amigos da sua tristeza. O Messias, o Redentor, ele falou que ele estava triste, e nós estamos sendo bombardeados por uma falsa teologia, a teologia da prosperidade, que diz que o homem tem que ser rico, o homem não pode sofrer, não pode ficar enfermo, porque isso é sinônimo de falta de fé. E nós então temos medo de falar para as pessoas das nossas lutas, dos nossos medos, dos nossos temores, porque estamos preocupados com aquilo que eles vão dizer a respeito de nós. Mas aqui está o Cristo, a semente da mulher. Ele está cheio de tristeza, ele está cheio de angústia, ele compartilha com seus amigos que ele está triste, ele está cheio de angústia. E como é bom nós termos amigos junto conosco, que nós podemos compartilhar as nossas lutas, e saber que os nossos amigos, eles não nos interpretarão equivocadamente, mas eles emprestarão o seu ombro como amigo, para juntos chorarmos, porque nós vemos isso em Jesus. Só que hoje pessoas ficam tristes, e nós falamos: por que você está triste? Você não pode ficar triste, porque você é cristão. Você não pode se angustiar, porque você é um servo de Deus. Nós vemos que o Cristo, ele se entristeceu, irmãos. Nós vemos que o Cristo, ele se angustiou. E nós também, em algum momento da vida, nós nos entristecemos. Em algum momento da vida, nós sentimos angústia. E nós precisamos de pessoas para estarem ao nosso lado, não para nos julgar,
mas para emprestar o seu ombro amigo, para passarmos juntos este momento de angústia, este momento de dor, esse momento de aflição, essa noite escura. Não tenha medo de falar com as pessoas certas a respeito das suas lutas. O Cristo, ele teve mãe humana, ele teve o nascimento virginal, o parto normal. O Cristo, ele teve irmãs, ele teve irmãos. Mateus 12:47 e 1 Coríntios 15, que nós temos a leitura 3 e 4, ele morreu. O Cristo, ele morreu porque ele era humano, e ao terceiro dia ele ressuscitou, mas ele passou pelo ardor da morte. O Cristo, ele deu provas do seu corpo material em João 1. No princípio era o Verbo, mas o Verbo se fez carne. O Cristo, ele tinha um corpo humano. Em Hebreus 2:17, ele foi semelhante aos homens, com uma diferença: ele não teve pecado. As profecias iniciais, elas apresentam a semente da mulher, o Cristo, como um ser humano. Depois de Davi, quando se aproxima o tempo da vinda do Cristo mais abundante, vão ficando as predições a seu respeito. A visão inicial é que ele é humano, ele é um ser humano, mas com o passar do tempo e uma revelação progressiva, então as predições a respeito dele, elas vão ficando mais claras. E nos aproximando do tempo de Davi, acontece uma mudança. Agora a ênfase não é mais em relação à humanidade do Messias. Agora a ênfase é a respeito da divindade do Messias. O Messias, ele não será apenas um ser humano, mas agora, aproximando do tempo de Davi, ele será alguém divino. Ele será parte da divindade. Isaías capítulo 7, verso 14 diz assim: porque o menino vos nasce, porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome é Emanuel. E lá em Mateus 1, 22 e 23 diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor, pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. O Messias, agora ele é apresentado como um ser divino, como Emanuel, o Deus conosco. E em Mateus capítulo 28, verso 20 diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele continua sendo o Emanuel, ele continua sendo o Deus conosco, porque ele é Deus, ele é divino, ele não é apenas humano. Agora a revelação começa a apresentar o Messias, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, como um ser divino, como Emanuel, Deus conosco. Aleluia! Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu. Esse menino é uma referência a Isaías 7,14, porque o menino nos nasceu, e o menino que nasceu é o Emanuel. De Mateus 1,23, Emanuel é Deus conosco, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quando existe a repetição na Bíblia, enfatiza a importância do nascimento da pessoa, porque o menino nos nasceu. Esse menino é Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O governo estará sobre os ombros deste menino que nascerá, que não será apenas humano,
mas ele também será divino. Ele terá o governo sobre os seus ombros. Isso significa que este menino que nascerá, ele será ao mesmo tempo a semente da mulher e a semente de Abraão. E aquilo que Jacó, vamos juntos, aquilo que Jacó impetra a bênção sobre seus filhos, que ele seria descendente de Judá, e o cetro não se afastaria da casa de Judá, ele seria rei. E Isaías 9,6 está dizendo que o principado está sobre seus ombros. Esse menino que nasceu, que é o Emanuel, um filho que se nos deu, ele será rei. Aleluia! Ele será rei. E continua dizendo, e o seu nome será maravilhoso. Significa que ele será uma maravilha sobrenatural. A existência, a própria existência dele será uma maravilha, porque o nome dele será maravilhoso. E ele terá sobre seus ombros o principado, porque ele nasceu para ser rei. Aleluia. Como maravilhoso a sua condição de ser ultrapassa todo o pensamento e todo o poder dos homens, porque ele é simplesmente maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele será conselheiro, será uma pessoa que tem uma sabedoria dada por Deus, uma sabedoria suprema. Isaías 11:1 a seguir diz que o Espírito do Senhor repousará sobre o rebento de Jessé. O Espírito de sabedoria, porque ele será o conselheiro. E o versículo continua dizendo, este menino que vai nos nascer, esse filho que se nos deu, que é o Emanuel, ele será um Deus forte. Isaías usa a mesma frase de Isaías 10:21, de um modo tal que isso só pode se referir a Deus. Este filho que vai nascer, ele será divino. Ele não será apenas humano. Esse filho, a esperança messiânica em Israel, este menino, ele será divino. Isaías continua dizendo, porque o seu nome ele é o Pai da eternidade. João capítulo 1, verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso fala do seu cuidado fiel e amoroso, que é perpétuo para com a nação de Israel e para com aqueles que pertencem a ele, porque ele é o Pai da eternidade. Aleluia! Todas as coisas que existem vieram à existência por intermédio dele, e ele cuida fiel e amorosamente daqueles que pertencem a ele. Aleluia! Este menino que vos foi dado, ele é o Messias. Aleluia! Ele não é apenas humano, mas ele também é divino. Aleluia! Ele será o príncipe da paz, aquele que traz a paz verdadeira, paz de verdade. E essa paz verdadeira inclui salvação, bênção, integridade, harmonia. É uma paz que Jesus Cristo ele dá agora. Em João 14:27 ele diz, deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, eu não vos dou como o mundo a dá, porque ele é o príncipe da paz. Aleluia! A paz verdadeira. No capítulo 41, verso 14, Isaías o apresenta como o Redentor, o Messias.
luz do seu povo. Em Malaquias 4:2, o Messias, ele é o sol da justiça, que traria a salvação para o seu povo. Essa era a esperança messiânica no coração da nação de Israel. Eles anelavam a vinda do Messias, porque as profecias diziam que ele viria. Mas por que quando ele vem, Israel não o reconhece? Porque quando ele vem, Israel não reconheceu. Ele seria uma personagem singular. No livro dos Salmos 42, verso 7 diz que um abismo chama outro abismo. Israel, no livro de Samuel, eles rejeitam o governo teocrático de Deus. Eles não queriam mais que Deus governasse sobre eles, e eles queriam ser semelhante aos povos, às nações vizinhas, e dessa forma eles se afastam do plano de Deus, eles se afastam do Senhor, e um abismo chama outro abismo. Em João 19:15, eles dizem, na hora da crucificação do Cristo, eles dizem: não temos rei a não ser César. Porque a interrogação é: nós vamos crucificar o Cristo, o rei dos judeus? E eles dizem: nós não temos rei a não ser César. O Cristo seria rei, mas eles rejeitam, eles desconhecem, porque eles se afastaram do plano de Deus. Não se afaste do plano de Deus para a sua vida. Não se afaste do plano que Ele tem para a tua vida, porque o fim daqueles que se afastam será muito lamento, triste. Não se afaste. Deus divulga a respeito dessa esperança, e Deus vai anunciando, Deus vai falando. Porque Deus tanto fala? Porque Deus ama. Deus ama seu povo, e Ele tem pressa em revelar os seus propósitos. Ele quer compartilhar o seu plano, e Ele repete tantas vezes a respeito da vinda do Messias, o Cristo ungido, para que Israel não tivesse dúvida a respeito da fidelidade de Deus e da sua imutabilidade para cumprir as suas promessas. Por isso que Ele repete tantas vezes, para que eles confiassem no caráter do Senhor. Mas à medida que o tempo vai passando, Israel vai se afastando de Deus, vai se prostrando diante de imagens que não passam de rabisco da mente humana, e começa a adorar as divindades das nações vizinhas. Mas Deus não desiste de se auto-revelar e de falar a respeito da vinda do Messias, mas Ele continua a falar com o seu povo que o Redentor viria. E então, no livro do profeta Jeremias, cerca de 10 vezes temos a expressão: começando de madrugada os enviei. Deus envia aos céus para falar a respeito da vida do Cristo. Deus não desiste do seu povo, porque Deus os amava. Deus não desiste. Mas por que Israel rejeitou aquele que eles